Dzień dobry! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Nós, Oh, jak fajnie! Para mais uma live aqui com você, nós vamos abrir a cerveja para começar bem o pivo da Vensky. Pra melhorar a nossa ressaca depois do carnaval, que no carnaval a gente ficou bem parado, I Vensky Beer, drewna piwa, ale fajne, bardzo dobre. Já vamos ver se essa é boa. Me dê teu copo. Eu vou dar copo para matar a ressaca, que tenho dor de cabeça, nossa senhora, esse carnaval ficou bem difícil, gente. Cuidado que vai sair. Cuidado, não vai sair a espuma, não vai sair. A gente ficou um pouco assim parada, mas a gente fez uma surpresa, assim, a gente não anunciou nosso live, né, mas agora já começou. Então, na zdrowie, pessoal, na zdrowie, Terezinha, super, bardzo dobrze. Tem muita espuma aqui, mas Vensky Beer é muito bom, bardzo dobre piwo. To jest piwo Vensky. Com espuma é bom ainda, nossa, melhor ainda. Boa, como não? Nossa senhora, essa ressaca muito difícil mesmo. Gente, quarta-feira de cinza, nós estamos aqui. De cinza, nossa, e até pior que nessa quarta de cinza, na Polônia tem um dia especial que não combina com essa quarta meio cinza. Na verdade é uma quinta-feira que acontece uma semana antes, né? Então acontece antes do carnaval, o dia que o polaco sai da dieta, que ele come bastante. A dieta é cancelada, tłusty czwartek. Come bastante sonho. Pączek. A gente come pączek na quinta-feira gorda, tłusty czwartek que já passou. Nossa, que filas enormes, que filas compridas em frente às confeitarias polonesas. Eu até vi uma amiga postando no Facebook uma foto com muita gente que parecia tempo do comunismo, tipo ao longo de toda a rua no centro de Cracóvia tinha uma fila enorme para comprar um sonho, um pączek. Loucura mesmo. Mas isso porque eles acham que traz sorte comer esse sonho na quinta-feira gorda. É que o sonho na quinta-feira gorda é até melhor do que normalmente, porque tem essa tradição que a gente come o dia todo pączki, dieta vai para trás, a gente não faz dieta, a gente come pączek, tipo muito pączek, depois a gente não come por 3 dias, porque a gente tá cheia, né, de pączek, então a gente fica pączek mesmo, assim. E do que é os recheios desse sonho? Tipo marmelada de rosa. Sabe? Este é o recheio tradicional, a marmelada de rosa que fica dentro do pączek. E você tem marmelada, não sei, marmelada de framboesa ou de morango, já não é a mesma coisa do que marmelada de rosa, que é mais chique, marmelada de rosa. O pączek original tem marmelada de rosa, então não outra, não se enganam, pessoal, só a marmelada ruja w pączku. Então o rosa, marmelada de rosa é o mais original, o pączek mais original, então não se enganam, não framboesa, não morango, até que parece chique, né? Mas a marmelada que fica com rosa é uma coisa original. Pączek original, sonho, mua. Gente, sejam bem-vindos, Douglas, Paulo, Inês. Bem-vindos. Gente de São Paulo. Isso, desde São Paulo. Oi para Douglas, oi para Paulo, para Inês, para Rosenilda também. A gente está recebendo de coração aqui, desde aquele headquarter aqui. Desde aquele edifício de onde a gente manda essa live, né? Essa estação nossa, né? A gente segura mesmo a estação. E mais uma coisa, eu postei a foto do sonho e todo mundo ficou surpreso por ser barato. Lá tinha sonho de 1,19, tinha 10 sonhos por 5 zloty. Oh, nossa! 10 sonhos por 5 zloty, é uma promoção. E é mais barato, na quinta gorda o pączek não custa muito. E você consegue um pączek por 1 zloty assim, ou até de menos às vezes, depende onde você vai comprar, né? Mas eu até falei naquele vídeo onde a gente estava falando dos meus lugares preferidos, tem cukiernia que se chama Michałek, é uma cukiernia, né? Então, panificadora, confeitaria, que vende os sonhos maravilhosos. E daquela fila que eu falei, que estava tão comprida até o final da rua, como no período de comunismo, foi para a confeitaria no centro de Cracóvia, dessa que se chama Michałek mesmo. Então, o pączek é muito maravilhoso, o sonho é muito maravilhoso. Eu recomendo, se
se estiver na Polônia, vocês têm que ir até lá, que é uma coisa bem típica, essa cukiernia, né, padaria, confeitaria, é bem legal. Gente, e na Polônia, o pão, o leite, às vezes é muito mais barato que no Brasil. Principalmente o leite sem lactose. Na Polônia custa R$4 um leite sem lactose. E aqui no Brasil as coisas são caras, né? O que você acha? Você que vai no mercado aqui e vai no mercado na Polônia. Na verdade os preços são comparáveis, digamos assim. Depende do que você compra. Se você quer comprar, por exemplo, as verduras, as frutas, aqui, às vezes, depende onde você compra, porque tem supermercados, tipo, esses supermercados pequenos, que são mais caros, sim. Mas você consegue achar comida bem mais barata no Brasil também. Não é uma regra, mas às vezes, como eu falei já, que os eletrodomésticos, a roupa é muito mais barata, mas por enquanto a comida depende do que você quer comprar, né? E mais para comer fora, assim, eu achei Cracóvia mais barato que Curitiba para comer fora, assim, nos restaurantes. Ah, sim, para comer fora com certeza é muito mais barato, que você consegue pagar tipo R$25 por uma comida já muito boa, então é muito mais barato. Se você vai para restaurante em Curitiba, por exemplo, para o Batel, sei lá, você gasta tipo R$80, que é muito já, né, que é bastante, tipo, depende qual é o Eu acho que se for comparar com a qualidade, porque na Polônia custa 25, aqui ia custar uns 40, né? O dobro quase, né? Então E o salário mínimo da Polônia é 1.200 e... não, já foi. Agora aumentou. Agora é 2.000 e pouco o salário mínimo. Agora aumentou. Mas até alguns anos atrás no início foi 1.200 zloty, que foi R$1.300, assim. Depois aumentou até 1.500 e depois 1.800. Mas agora aumentou, tipo, 2.000 e pouco é o salário mínimo. Eu não sou muito boa na economia, né, que eu não sou economista e tal, mas pelo que eu sei é assim, que agora aumentou o salário mínimo. Então é muito bom que aumentou, né, que também os preços aumentam. E graças a Deus a gente não tem euro na Polônia, né? Se a gente tivesse euro, os preços aumentariam muito mais, né? Porque o que é um zloty hoje, eles não iam cobrar 30 centavos de euro, né? Acaba virando 1 euro. E assim aconteceu com a Grécia, né? De um dia para o outro eles acordaram e estavam tudo caro. E na Polônia não, a Polônia se manteve, né? Sim, na verdade esse crescimento rápido que é bem típico para a Polônia, que em 30 anos quase a gente reconstruiu a nossa economia, porque a gente falou pouco antes, né? Que esse crescimento bem rápido, bem especial que foi na Polônia é um bom exemplo. Mas a gente tem muitos lados ruins. Por exemplo, os poloneses não elogiam muito o próprio país. Eles sempre reclamam que tem muitas coisas para ser reparadas, para melhorar. Então tem sempre essa tendência que não é muito bom, né? Mas a gente está tentando de melhorar sempre, né? Então acho que pode ser um exemplo bom, aquele crescimento econômico que depois do comunismo a gente reconstruiu praticamente as infraestruturas e todos os aparelhos, os serviços, né? Foi bem rápido mesmo aquele aumento econômico. Então foi bem legal, mas os poloneses sempre reclamam que tem coisas para melhorar, que as ruas que demoram para ser construídas, que tem também corrupção, tem muitas coisas chatas. E até os poloneses reclamam com umas coisas bem leves, assim, por exemplo, saiu o Vogue polonês com essa capa bem discutida, bem controversa. Porque tem duas meninas assim. A Vogue, é revista, ela tá falando da revista feminina de moda Vogue. Sim, que saiu e gerou muitas polêmicas, porque tem o Palácio de Cultura atrás, cheio de smog, na neblina, assim, que tá tudo muito cinza, como se fosse no comunismo, mas os poloneses saíram do comunismo porque essas duas moças tão magrelas estão lá com essa capa da chuva, o que é? Tipo, essa Volga que é o carro russo em vez de carro polonês, porque não colocaram outro carro? Então o polonês reclama até com umas coisas bem pequenas como a revista Vogue, né? Então tem dois modelos bem chiques, bem
bem bonitas e todo mundo quer melhorar aquela capa, todo mundo reclama, todo mundo quer mudar, porque essas moças, porque esse carro, porque o fotógrafo fez assim como se fosse uma foto casual no Instagram, né? Mas eu também acho uma coisa polêmica, Eles né? são bem críticos, então ó, se a tua família é bem crítica, pode pensar que aí é coisa de polonês mesmo, porque eles são bem críticos. Na verdade, uma minha amiga, ela fez até um comentário no meu, quando eu postei sobre isso, que eu postei uma coisa, e ela falou que a capa da revista é como a Polônia, triste. Mas depois chegaram outras pessoas dizendo, mas não, a Polônia não merece ser interpretada como um país triste. Mas, gente, o polonês típico, ele é triste. Ela reclama, e por isso tem esse estereótipo que ela precisa de muito pivo, de muita vodka para alegrar-se e tal. Ok, tem pessoa assim também, mas não é uma regra. É que, ok, estereótipos sempre tem um pouquinho de verdade, né? Sempre tem. Então, o polonês reclama mesmo. E eu sei que eu também às vezes reclamo demais. Eu também às vezes estou bem para baixo, assim. Mas eu vim para o Brasil, melhorei, agora sou mais otimista. Ela escreveu já um texto sobre a inteligência emocional do brasileiro, que ela acha assim que é especial, que os brasileiros eles têm um jeito melhor assim de lidar com a vida, com os problemas. Ela tem essa habilidade de comunicar as coisas de uma maneira muito mais positiva, de uma maneira muito mais aberta. E acho que esse nível de comunicar as emoções no Brasil é no nível mais alto. Esse nível é mais alto comparado com as condições polonesas. Eu acho assim, eu não critico o meu país, é que é uma coisa que é bem característica, que o povo polonês é muito mais apagado do que o povo brasileiro, que é muito mais exuberante, muito mais intenso, gostando da vida, assim. O polonês precisa de uma coisa a mais para apreciar a vida, né? O brasileiro tem mais paixão, você acha? Mais paixão isso, mais apaixonado pela vida, gente, mais louco. E eu até tive assim um debate aqui na minha página do Facebook, que uma moça falou que os brasileiros são mal vistos pelo mundo, e não é mais bem assim. Na Polônia sempre me trataram muito bem, em toda a Europa, em vários países que eu fui, 16 países. Se eu falava que era brasileira, porque como não já amar a Terezinha, abriram um sorriso porque a Terezinha é excepcional, como não amar ela é tão doce, tão bonita, cada lugar onde ela aparece, mas ela mesmo que não pega fosse. todo mundo, sim, nossa. Eu acho que mesmo que não fosse, eu acho que eles falam que é brasileiro, a pessoa pode às vezes ter acabado de acordar, ele já vai ter uma atenção especial. Primeiro que não tem tanto brasileiro viajando pelo mundo, já são menos. E aí ele vai pensar em coisa boa, vai pensar em alegria, coisas boas, e vai te tratar muito bem, né? Sim, que o polonês trata muito bem o estrangeiro. Essa é uma coisa comum entre os brasileiros e os poloneses, que tem essa admiração para a diferença, para uma coisa bem diferente, para o estrangeiro, que é uma coisa bem vista. Você é estrangeiro, fala do país, fala da cultura, que a gente sempre tem curiosidade para o estrangeiro, como no Brasil, né? E eu também, eu adoro outras culturas, então cada vez quando eu tinha um amigo estrangeiro eu também estava curiosa, e sim, e outra coisa, o polonês sempre se surpreende quando ele conhece um brasileiro que é loiro, por exemplo, ou ruivo, né? Por exemplo, um brasileiro de Curitiba que ele é loiro, porque ele tem origem alemã, ucraniana, polonês, sei lá. Mas no primeiro encontro talvez a gente não fala disso, né? Como os brasileiros, falando para o brasileiro. O brasileiro não fala, né? E o polonês se surpreende, nossa, mas para mim o brasileiro é bem mais moreno, bem mais mulato, sei lá, mestiço, não sei. Então, muito mais moreno no rosto e tal. Então, tem esse estereótipo que o brasileiro é muito mais exótico, que ele dança samba, joga futebol, né? Sempre, e não é um estereótipo ruim gostar de samba, tanto que o samba é muito valorizado na Polônia. Muito. Tem até as escolas de samba, tem até uma moça que ela fez uma apresentação no Rio, acho que faz um ano atrás, ela como era bailarina. Polaca. Era polaca, rainha da bateria. Bem, com rainha de bateria e era polonesa. Dançando samba muito bem, ela mandou muito bem. E você viu que tem esses festival que eles colocam capoeira e bateria e outras coisas da cultura
cultura brasileira na Polônia, que nem foi Isso. feito lá em Gdansk. Eu até tenho eu até, não, que eu estou rindo que eu tenho um comentário de Fernando que falou que Agnieszka e os brasileiros, então ele falou que eu virei um brasileiro, porque eu não sei, cabelo preso, então óculos, não sei, talvez ele queria falar alegria. outra coisa. Sim, eu sei. É que é ilusão masculina. Não, brasilica. Então, o que eu falei? Eu falei que o brasileiro é bem visto na Polônia e também tem capoeira. Eu até tenho um amigo que ele manda muito bem na capoeira. Ele é bem loiro, bem polonês, bem religioso católico. Ele encarna as características de um polonês típico. Ele é um ator, ele atua muitas coisas, mas ele também dança capoeira. Ele é muito bom na dançar a capoeira. Então, eu até conheci, antes de vir para o Brasil, o pessoal apaixonado pela capoeira, apaixonado pela cultura brasileira e música brasileira. A gente adora este aspecto exótico na Polônia. E quando você está na Polônia, morando, eles não entendem como que você deixou um país tropical, quente, alegre, para ir morar na Polônia. Eles não entendem, eles querem saber se você está ganhando muito dinheiro, porque eles acham que você está ali pelo dinheiro. Porque eles não entendem como alguém deixa um país lindo, maravilhoso, que nem o Brasil, para morar num lugar frio, que às vezes não é tão lindo, né? Que nem a Polônia. Que na verdade a Polônia também tem verão. Também tem frio. Olha, gente, eu daqui a pouco eu volto para a Polônia, tá? Em 2 semanas eu vou estar na Polônia. E eu li com medo muito enorme que na Polônia agora estará bem frio, tipo até menos 20 graus no início de março, uma loucura. Eu volto para saborear, digamos assim, o inverno mesmo. Então, que loucura, gente. Eu fiquei com medo enorme, não sei como estará. Eu pensei de ter fugido do inverno aqui, sendo no Brasil, em Curitiba, no calor e tal, um pouco de chuva, mas sei lá. E agora eu li que as temperaturas serão tão baixas na Polônia que eu vou esfriar muito. Nossa, eu não consigo mesmo. Eu vou ficar aqui em Curitiba fazendo os vídeos com você. Devia ficar Mas aqui. por favor, Mas eu já terminei. Nossa, mas que rápido que essa moça tá. Agnieszka Brasilico, sim. Até os meus amigos bem próximos em Cracóvia, eles inventaram um nickname, um apelido para mim. Eu só quero terminar de falar o assunto aqui. Terminar. Que você se empolgou pra falar tanto. Eu tava falando que o Brasil é muito bonito. E se comparar, por exemplo, as praias da Polônia com as praias brasileiras, o que você acha, Agnieszka? Então é uma pergunta difícil, porque, por exemplo, a praia da Polônia é muito bonita, com as dunas, com muita natureza. O mar é muito frio, mas a praia é muito bonita. Depende de onde, mas, por exemplo, tem essa cidade Łeba, Kołobrzeg, Międzyzdroje, que tem as cidades no litoral bem bonitas. As praias são admiráveis, na verdade. Mas não é assim uma Fernando de Noronha brasileira. Claro, mas Isso que nós está falando, mas as cidades da Polônia são bem bonitas. Sim. Que natureza, como o Brasil é gigante perto da Polônia, né, que é pequenininha, aí nós ganhamos, né? Aí eles não entendem por que nós deixamos todas praias no Brasil são bem selvagens e tem ilhas. Fernando de Noronha é a melhor praia do Brasil, provavelmente. Litoral do Paraná também é bonito. Eu até fui para Itapuá faz alguns dias atrás. E praia bem simples, mas bem larga. Mas daí de Santa Catarina, né? De Santa Catarina, sim. Antes eu fui para Paraty, para Ilha Grande, claro que são os lugares mais bonitos do que Santa Catarina. Florianópolis talvez não no mesmo nível, mais ou menos, mas Itapuá é uma cidade de porto, assim, mas mesmo assim eu aproveitei a praia, eu acho bem bonito também lá. Muitos lugares. Gente, vão mandando mensagem se você tem sobrenome polaco e quer que a Agnieszka leia. Escreva aí que ela vai falar com a pronúncia original. Aqui o Fernando escreveu que em polonês, que ele está aprendendo polonês, Sopot jest bardzo piękny, o que significa que Sopot, uma cidade no litoral perto de Gdańsk, na norte da Polônia, é muito bonito. Sopot jest bardzo piękny, Sopot é muito bonito. E eu concordo, eu fui até lá muitas vezes. Quem quer visitar o litoral polonês, eu recomendo Sopot, que é uma eu cidade fui muito pra bonita. Gdynia, Sopot e Gdansk. Eu amei Gdansk. Terezinha manda um abraço pra minha filha.
Abraço pra filha de Adão Neri Pereira. Eu acho que é filha, ele escreveu ficha, mas deve ser o corretor. Então, um abração. E o que você ia falar mesmo que eu te cortei? Não, que eu falei uma coisa bem privada, assim, me permitindo, né, desses minutos. Que eu até entre os meus amigos, eu virei brasiliana, que eles me chamam, brasiliana, cadê a brasiliana? Oh, brasiliana! Nossa, eu virei brasiliana na Polônia porque eu estive no Brasil por muito tempo e vindo pro Brasil, né? Então eles me chamam brasiliana mesmo, então bem engraçado. Pra mim, não sei. Gente, um abração pra Beltrão, um abração e parabéns pela filha. Beto, boa noite, Beto. Boa noite, Eduardo. A gente vai ver para São Paulo, Eduardo está convidando. Virgilina, um abraço para você. A gente também adora você, que você mandou muitas corações. Obrigada pelos elogios. Thiago, Rodrigo, dobry wieczór. Estão chamando nós de louca. A gente tá louca, loiras loucas. Loiras loucas, chicas. Um beijo, sim. Eduardo. E o que mais que nós podemos falar? Quando você tá lá passeando pela Polônia e encontra um imigrante. Um imigrante de uns países assim que não são católicos. Na verdade, o que acontece? Essa coisa que a gente sempre fala, as coisas às vezes um pouco polêmicas assim, porque a gente está expressando as opiniões, né? Tem liberdade da palavra e tal. As imigrantes na Polônia às vezes não são bem tratados porque tem essa parte das poloneses que seguem a opinião do governo ultradireito, que os imigrantes não são bem-vindos, né, na Polônia, mas a inteligência, as pessoas mais abertas, e eu também apoio essa segunda teoria, que os imigrantes deveriam estar os imigrantes deveriam estar bem acolhidos, porque não é que cada imigrante do árabe, por exemplo, é um terrorista, por amor de Deus, né? Tipo, um pouco de tolerância. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que é bem polêmica. Também polêmica. A gente fala muitas coisas polêmicas. Por exemplo, polêmicas. A Polônia preferiu ter sanção da ONU porque ela não aceitou cota para receber imigrante, né, dos refugiados lá das guerras. E muita gente não apoia, mas assim, a Polônia é muito segura, a Polônia não tem assim estupro, não tem um monte de coisa que às vezes por estar recebendo assim os imigrantes muito de braço aberto, a Alemanha tem, os outros países têm. Então a Polônia é um dos países mais seguros da Europa para uma mulher andar sozinha. E porque eles têm um controle maior, você não Nossa, acha? onde você obteve essas informações? Na internet. Você é tão culta mesmo. Na internet. Então, assim, tem várias moças até que faz vídeo, né? Contando por tudo que elas estão passando lá na Alemanha, porque receberam muito de braços abertos. Então, eu acho que tem que ter um controle. Que nem a Polônia recebeu muito bem os ucranianos, né? E sempre vai receber muito bem os brasileiros. Mas quando ela sabe que tem uma cultura sexista, machista, onde a mulher é vista como um ser inferior, onde a mulher anda atrás, onde a mulher tem que andar coberta, talvez ela já vai pensar 2, 3 vezes para receber de braço aberto essas pessoas. É que nem assim, uma polonesa não pode andar com shorts curto lá num país onde tem essa religião que cobre tudo. Mas na Polônia eles podem vir andar todo coberto? Que na verdade... são as diferenças culturais, né? Mas uma coisa que eu já tinha falado, que na Polônia a mulher se sente mais segura e ela pode expor a sua feminilidade, digamos assim, porque ela não vai ser atacada por os homens com os comentários machistas, que homem polaco é bem mais tímido, mais tranquilo. Então, as mulheres se estão sentindo... podem permitir-se de expor mais o aspecto feminino, porque eles não vão sofrer dos comentários machistas. Não tem muito sexismo na Polônia, tem, mas não tão aberto assim como no Brasil, como na Itália, na Espanha, né? Então a mulher não é acostumada a cobrir muito. Não sei se ela pode andar como ela quiser. E o que acontece quando você recebe refugiado de país onde a mulher às vezes tem que cobrir o cabelo? A outra mulher, que eles não estão acostumados, chama muita atenção. E aí, às vezes, essa mulher começa a se sentir incomodada, porque eles olham do jeito diferente. Na Polônia, eu vi aquelas moças andando assim,
sem mentira, gente, com aquela polpa da bunda aparecendo naqueles shorts bem curtos que tava na moda no verão. E tem, não tem, Agnieszka? Aqueles shorts bem curtos que deixam um pedacinho assim da bunda aparecendo? Sim, sim, mas eu achei uma coisa bem brasileira isso. Mas tem na Polônia. Imagine, né, às vezes uma pessoa que não teve educação para aceitar que a mulher pode andar do jeito que ela quiser e não é um convite, não é uma coisa errada. Porque vai olhar tem torto. Tem que conhecer o contexto da cultura. Por exemplo, a cultura no Brasil é bem diferente. Por exemplo, eu parei de caminhar com os shorts no Brasil porque começou a fazer um convite para um homem fazer uns comentários ruins para mim. No Brasil eles buzinam, né? Você falou que leva susto, que odeia aqueles buzinam. Caminho, tipo, bem susto e tem um cara bem buzão, nossa, o que aconteceu isso? Então, eu sou bem, tipo, nossa, eu não posso fazer isso, né? Então... E no Brasil ela nem usa transporte público porque ela tem medo do transporte público. Não, mas essa é uma história bem complicada que eu já... ela não, ó, se você quiser ajudar a Agnieszka, vou deixar o número da conta, porque ela não anda de ônibus, ela só anda de Uber. Não, porque ela tem medo de levar tiro. Eu não vou de ônibus, né? Ela tem medo de arma, tem medo que alguém roube alguma coisa, que mexa com ela, porque ela não se sente segura no Brasil. Então imagine que isso na Polônia para ela não custa nada. E aqui custa, né? Tem esse medo, então custa muito mais caro. Perguntaram aqui se dá para viver bem com salário mínimo na Polônia. Dá para viver decentemente se você administra bem o dinheiro, mas claro que com 3 mil e pouco é muito melhor do que com 2 mil e pouco. Se você tem uma kitnet, moraçãozinho e você compra o necessário só, pagando tipo R$1.000 por aluguel, você talvez consegue viver ok, mas 2.000 zloty por mês é pouco mesmo. Ela falou num outro vídeo que esse é o valor de um aluguel de um apartamento pequeno em Cracóvia, 2.000 zloty. Mas depende, porque pode ser também de menos, depende onde, depende em qual edifício, médio, né? E qual é o standard, né? O andar. Quanto mais alto, mais caro, né? Que nem no Brasil. Na verdade, você tem este edifício comunista, esse bloco de cimento, sei lá, tipo 40 metros quadrados, você pode pagar tipo R$1.000, 1.000 zloty é pouco, né? Mas se você quiser alugar um apartamento na infraestrutura, na estrutura nova, você normalmente a tendência é assim que você paga mais, né? E eu fiz uma pesquisa, porque você falou 2.000, eu pensei, nossa, que caro. E eu vi que está incluso, né, em muitos aluguel, a luz, as outras despesas estão inclusas no aluguel, né? Então, que nem aqui no Brasil, que nós paga tudo separado, o gás, lá não, né? Lá o proprietário faz lá uma média dos últimos 6 meses, e ele cobra um valor do aluguel, mas que já tem as contas tudo junto, né? Sim, que tá tudo incluído. Tá tudo incluído no preço, né? Às vezes a conta da internet, a conta da luz e tal, água. Então 1.500, por exemplo, você consegue pagar. Eu também falei que eu tinha um amigo que ele pagou até 800, mas ele morava com um amigo que emprestou uma parte da casa sua, né? Então, que aqui às vezes tem mais condomínio, mais um monte de despesa, e lá eles já negociam o valor final, né? Sim, por exemplo, você está pesquisando e você consegue pegar tipo 1.600, 1.700, mas tudo incluído já. Então, com a conta incluída, como a internet incluído no preço e tal. É assim, né? E aí eles fazem, depois de 6 meses que você tá morando, uma média de novo, daí se você ultrapassar, vai te cobrar a diferença, mas normalmente não ultrapassa, porque ele já sabe mais ou menos quanto você vai usar por mês, e aquele é o valor final, então não precisa se assustar que não é tão mais caro que nem o Brasil. Porque no Brasil, se você paga 1.200, vai pagar mais 400 de condomínio, mais a luz, mas vai ficar o mesmo preço que na Polônia, né? Sim, e o Thiago escreveu que precisa de Uber, Agnieszka, será que o Thiago é motorista de Uber? Não, mas é verdade que aqui, uma coisa bem interessante que aqui Uber custa muito menos do que, por exemplo, a diferença no preço entre o táxi normal e o Uber é muito maior. Por exemplo, pegando o Uber no Brasil, compensa, mas, por exemplo, na Europa, na Polônia, também em França, que eu fui para a França e eu descobri isso, que a diferença no preço entre o Uber e o táxi normal
não tem muita diferença, então não compensa. Mas no Brasil, pegando Uber compensa, que é muito de menos comparado com o táxi. Por exemplo, até o aeroporto, você paga tipo metade do preço normal se você viaja como táxi até o aeroporto, né? Então compensa muito, muito mais. Vale a pena pegar Uber aqui, que é muito agora mais tem os barato. aplicativos de táxi que também Cabify, dão um desconto, né? Cabify, eu gostei Mas, muito de Cabify mesmo. Enfim, nós não vamos fazer propaganda. Nós temos muita gente aqui comentando que está com vontade de conhecer a Polônia. A Adriana morou na Polônia. Ela disse que os poloneses têm preconceito com pessoas morenas e imigrantes. Depende de quem, né? Se a pessoa não é muito educada, não é muito com horizontes abertos, ela, claro que ela acho ela feio vai falar julgar. assim, né? Que acho que julgar as pessoas assim na primeira vista é uma característica das pessoas fechadas, limitadas. E em todos os países tem esse pessoal que ele julga assim demais. Eu acho que você pode escrever assim, alguns poloneses, porque a maioria recebeu os ucranianos de braço aberto. Então, tem muito ucraniano lá, né? Por causa da guerra lá. Sim, então, tem muitos ucranianos recebidos. Não pode dizer que imigrante que eles têm um jeito diferente para ver cada cultura, né? E daí, assim, tem gente que fala cultura, não tem melhor, não tem pior. Mas, gente, cultura que a mulher vale menos, cultura que a mulher é obrigada a esconder o rosto, cultura que a mulher tem que esconder o cabelo, pra mim isso vale menos, me desculpe, né? Então eles pensam assim que nem eu. Mas na verdade é assim, que por enquanto os ucranianos, eu até ensino os ucranianos o polonês, que eles se inscrevem aos cursos onde eu trabalho, e eu, por exemplo, eu tenho um grupo só de ucranianos, e a gente é muito gentil, inteligente, e a gente recebe os ucranianos com braços abertos, digamos assim. Claro que tem exceções que são descritas nos jornais e tal. Mas é exceção, né? Mas são exceções, acho que na maioria das vezes a gente, porque agora, por exemplo, na minha cidade, Kraków, você vai, né, você sai de casa e você encontra muitos ucranianos na rua, até trabalhando nos supermercados, nos hotéis, nos bares, tem muitos ucranianos. Tem até um cara ucraniano que ele abriu um bistrô com os cafés de Colômbia, de Venezuela, e ele fala com sotaque ucraniano, o polonês muito bom, mas com sotaque ucraniano, ele é uma coisa bem característica, que tem muitos ucranianos abrindo business lá, e esta é a prova que a gente aprova os imigrantes, e eu tenho que apoiar isso, que tem muitos ucranianos recebidos muito bem. A Ucrânia não está bem das pernas, né? A Ucrânia está com uma economia horrível. Então, se você quer aprender o que não fazer na economia, veja o que a Ucrânia fez. E se quer aprender o que fazer, veja o que a Polônia fez. Né? Porque é uma diferença assim, muito grande, né? De sucesso e de fracasso, né? E as duas estavam lá no mesmo lugar, né? É tudo meio parecido, né? As condições. Sim. Muda as escolhas e os votos das pessoas. E eu até lidando com as pessoas imigrantes pessoalmente, porque eu ensino polonês para os ucranianos, lidando com eles pessoalmente, que são pessoas bem jovens, no início de carreira, estudantes, até o pessoal de 18 anos, que são bem corajosos, vindo para a Polônia, com a ajuda dos pais, claro, mas eles querem trabalhar, querem desenvolver a carreira deles, buscando um futuro melhor. Eles são bem abertos e eles falam que eles são bem recebidos na Polônia, então eles têm impressões bons. Né? E eu e vários amigos meus brasileiros estão muito bem na Polônia, estão trabalhando, sendo muito bem recebidos e estão lá até hoje, não vão embora e não trocam por nada. Então, porque se tivesse preconceito, não ia, né? Ficar lá tanto tempo e feliz e morando e querendo nunca mais se mudar da Polônia. Porque depende com quais pessoas você está lidando. Claro que nas cidades mais pequenas tem mais preconceitos, que a pessoa tem acesso um pouco, talvez, menor às informações, ou lida com menos pessoas, principalmente a geração mais velha, que não tem social media, que ela não tem acesso à internet, ela fica bem mais limitada do que os outros. Mas acho que os jovens na Polônia eles são bem abertos. Claro que tem grupos radicais, ultra, mas sempre tem essas coisas radicais. Né? Até no Brasil tem. Aqui estão perguntando se o sistema de trem é bom. O sistema de trens é bom, não é esse trem
Não, ela típico tá da falando Itália. de trem mesmo. De trem, sim. Não é esse trem típico da Itália que atrasa sempre, que a gente tem estereótipo que o trem Itália, o trem sempre atrasa. E essa é verdade, que eu morei na Itália, eu sofri muito dos atrasos na Itália. Mas na Polônia, atrasos não são bem comuns. Como os horários, a gente tá bem certinho. Depende de quem, né? Que eu, por exemplo, às vezes demoro. Se comparar com a Inglaterra, é ruim. Né? Porque a Inglaterra tem muito mais moderno, é muito mais verdade. rápido, é pontual. Sim, sim. É muito mais claro pra você entender. Mas, por exemplo, tipo, pra gente fazer uma conexão na Polônia, mesmo em cidade super turística, é difícil, porque tá tudo escrito em polonês, você tem dificuldade pra lembrar os nomes, porque tem muita consoante, então pra você não faz sentido nenhum na tua cabeça. Então, assim, não é um sistema tão fácil que nem da Inglaterra, mas é um sistema bom que funciona, né? Bem acessível a toda a população, que é muito importante, né? Uhum. É uma coisa assim, que os trens agora melhoraram muito, por exemplo, em 2 horas é pouco, 2 horas e 40 minutos, você pode ir da Cracóvia até Varsóvia, né? Que é muito rápido. E tem este treno que se chama Pendolino, que ficou objeto de muitas polêmicas, que digamos assim, que a infraestrutura não foi boa para receber este tipo de trem, né? Tão rápido, porque... os trilhos lá não são modernos. Isso as mesmo. estações não são modernas. Isso né? mesmo. Mas... Você pode pegar uma chuva, às vezes, né? Na estação. Então a infraestrutura talvez não é bem adaptada para este tipo de trem pendolino, mas mesmo assim, pendolino é muito mais rápido, funcionou de qualquer jeito, né? Na medida de possível. E é bom, né? Tipo, você antes, tipo, faz 20 anos você demorava como trem, agora melhorou muito, né? E tem o programa a fazer também, tem planos de fazer o trem muito mais rápido. A Adriana que falou que é maravilhoso, você já foi pra Inglaterra, Adriana? Ela também... depende do que, né? Se for comparar com o Brasil, é muito mais maravilhoso, e né? aqui a Carmen escreveu que ela é brasileira, é polaca e só pensa no frio, né? Que tem esta, não sei se é preconceito, mas esta ideia de Polônia que é muito fria. Na verdade é frio dezembro, janeiro, fevereiro, é até metade de março, mas por enquanto junho, julho e agosto tá bem quente lá, então não se assustem, gente, vocês podem aproveitar de verão polonês. O que eu não gosto é que no inverno, 4 horas da tarde já tá meio escuro, 5 horas da noite já tá noite. Então não é fácil, né? Só gente curtir que tá a noite na Polônia em dezembro, a sair do trabalho e ver a luz do sol. Você como em Escandinávia, que você acorda e tem pouco sol, você vai para trabalhar, você sai do trabalho, já pôr do sol, acabou, né? Não bem depressa, assim. Só fim de semana quando você não estiver trabalhando no inverno. Mas se estão falando que o transporte é maravilhoso, o metrô é bom, o trem é bom, né? O metrô tem em Varsóvia, no Cracóvia não tem. E uma coisa, se vocês querem ir para Polônia, melhor junho ou agosto, né? Que vocês já sabem com certeza que tem verão e é muito mais quente do que no Paraná, né? Sempre me faz essa pergunta, né? Já começo de maio, já começa a ficar bom, né? Até sim, maio setembro, já, que tá no tudo máximo. germolhando, assim, florescendo, então é muito bacana mesmo ir em maio, junho, né, planejar as férias por 3 semanas no mínimo para conhecer, tipo, a Landa dos Lagoas, que se chama Mazuri, né, também as montanhas, Mar Báltico, fazer uma excursão pela Polônia para conhecer ela bem. Imagina, gente, que eu nem conheci Mazuri, essa Landa das Lagoas, que vergonha mesmo, que eu nunca fui até lá. Não é todas as cidades que ela conhece da Polônia, que nem a gente, não é eu todas as cidades Poznan. que a gente conhece do Brasil. Tem que ir pra Poznan comer croissant. Gente, vamos voltar agora no tema do vídeo. Que hoje é dia dos namorados na Polônia. Nossa, hoje são St. Valentine's Day, walentynki dla wszystkich mężczyzn, którzy teraz mnie słuchają. Szczęśliwych walentynek. Eu falo Happy Valentine's Day. Ótimo dia do San Valentino, né? Que é Santo Valentino. É o dia dos namorados na Polônia, o 14 de fevereiro. É dia dos namorados, não é 12 de junho como no Brasil, mas é 14 de fevereiro, eu já falei bem.
que os namorados se dão presentes, corações. Na verdade, foi a ideia importada dos Estados Unidos, que no início foi muito criticada pelos poloneses, que a gente importou este costume ruim, né? Tipo, todo aqui também é assim, com o Halloween lá. também, tem gente que acha ruim, né, Agnieszka? Halloween, sim, né, essas coisas, mas na verdade foi incorporado este costume, né, de São Valentim, que se chama em polonês Valentim, que tem muitos memes, muitas piadas sobre isso, que cria um jogo das palavras que é um pouco grosso, né, então não vou falar disso, as coisas obscenas, né, mas Valentim, que são São Valentine's Day, e a gente tá festejando este dia dos namorados. Falaram aí que é por isso que nós estamos tomando cerveja aqui. Porque é dia dos namorados na Polônia, nós estamos aqui. Que a gente tá sozinhas aqui para matar a saudade, a gente toma cerveja. Viu? Por isso que tem que ter amiga. Quem tem amiga tem tudo. Não tem como ficar desanimada, né? Você tá com tua amiga conversando. Tem gente perguntando aqui de Zakopane, se é boa para morar. Diz que já foi. Eu fui para Zakopane e eu fui para Wieliczka também. Wieliczka é uma cidade onde tem a Gruta de Sal. A Gruta de Sal você pode visitar, pode conhecer o sistema velho de explorar o sal. Tem uma sala de baile lá que você pode organizar casamento, sei lá, tem um museu, tem muitas coisas. Esta é uma coisa obrigatória se você quer conhecer a cidade turisticamente, você sempre pega essa excursão para a Wieliczka. E também tem Zakopane, eu já fui, já adorei, tipo, caminhando pelas montanhas, tem muitos espaços verdes lá, com muitas flores, e até tem esse animal que fala mé, como se chama? Mé, mé, as ovelhas, que eles têm muito cheiro bom, e eles comem muita grama, assim, é muito romântico, assim, pra curtir a paisagem. Então venham para Zakopane, que será. Mas você legal. acha que para morar assim, para ter uma família, para trabalhar, isso que eu acho que ela quer saber. Mas pra morar, acho que Poznań é uma cidade boa, Zakopane também, mas se você quiser ter mais acesso à cultura, à educação, você tem que ir ou para Varsóvia ou para Cracóvia, mas o problema... Ou para Wrocław, que é a Breslávia. É que o problema do Wrocław e Cracóvia é o smog, é a poluição, que ultimamente ficou muito ruim. Agora o governo está adaptando os sistemas para proteger ao ambiente da poluição, e já foram introduzidas muitas regras para proteger o ambiente, para evitar essa poluição. Então foi eliminados alguns aparelhos, essas estufas onde está usado o carvão, né, que cria essa poluição. Mas estamos no início de lutar com este smog. Então, nas cidades grandes, especialmente em Cracóvia, Wrocław, tem muito smog. Então, para criar uma criança pequena, Cracóvia não é uma cidade perfeita para criar criança, porque tem muito smog. Mas já Poznań é melhor, já Gdańsk é melhor. Gdańsk, na verdade, é a cidade com a qualidade da vida mais alta, com menos poluição, com acesso ao mar. Então, eu, por exemplo, tenho uma amiga, ela teve uma criança pequena, ela se mudou para Gdańsk e ela está muito feliz lá, que está muito mais saudável lá. E ela estava falando de Zakopane. Zakopane é muito turística, né? Então, ela não tem, assim, tanta infraestrutura por ser uma cidade menor, de montanha. Então, aí depende do que você quer. Se você quer uma cidade mais tranquila, né? Principalmente no inverno, é bem tranquilo lá, né? É bem tranquilo e é legal porque você, por exemplo, você pode ter um pouco de tudo. Por exemplo, em Cracóvia você pode ter a cultura, você pode ter a história, o aspecto moderno, mas a única coisa ruim é esta poluição, né? Também em Varsóvia é melhor, que tem mais espaços, mais vento, né? Que elimina essa poluição. Então tem os lados ruins, né? Aí estão perguntando se você já esteve naquela vila onde teve aquelas pinturas na parede, que é bem famosa. Aqui, ó. A pintura na parede bem famosa? Sim, Zalipie. Sim, Zalipianki são aquelas moças
com os vestidos bem tradicionais e tem estes desenhos florais que é bem regional, bem tradicional da Polônia, né? Que é bem característico, é tipo folclore polonês que está sempre vivo e eu sempre me alegro quando vejo esta paixão por folclore nacional da Polônia aqui, que parece que é muito mais forte do que na Polônia, e isso que preserva este aspecto tradicional. Que o polonês típico ele não se interessa muito do folclore polonês. E se interessa mais pelo samba. É que às vezes pela capoeira. Das coisas mais longe do país normal, dela, é normal. Essas coisas que mandam o mundo, né? Que é não, diferente que atrai, né? Isso, que não, este não é nosso, então com certeza melhor, né? Mas a gente vai dar, tipo, harmonizando as coisas, né? Um pouco de nossa, um pouco de fora. Eu, por exemplo, estou orgulhosa de ser polonesa, mas também eu adoro outras culturas. Eu adoro o Brasil, eu adoro a Itália, eu adoro a cultura da Espanha, adoro viajar, né? Adoro receber as culturas, as pessoas, conhecendo sempre mais. Então depende da personalidade mesmo, né? Gente, o papo tá muito bom, mas tá acabando minha bateria, porque nós fizemos bastante Acaba vídeo hoje ensinando a Nossa, falar vocês polonês. E a gente já vai postar um abração pra você que assistiu até aqui. Hoje pouca gente assistindo, porque muita gente ainda tá de ressaca do feriado. Nossa, né? a gente tá curando a ressaca. Então a gente Nossa. Sabia que ia ser assim, mas fez questão de fazer aí pra vocês mais um vídeo aí falando sobre a Polônia. Então, Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Przesyłamy buziaki, beijos pra vocês, abraços. Nós vamos ver daqui uma semana ou antes, um pouco, a gente vai postando na página da Terezinha quando a gente estará ao vivo de novo. Terça-feira, pra 19h30, né? Tchau. Tchau.